Muita gente acredita que o Espírito Santo é algo reservado apenas para momentos grandiosos, como cultos intensos ou eventos especiais. Mas, e se eu te dissesse que a maior revolução espiritual da sua vida pode acontecer nas pequenas escolhas do dia a dia? Sim, enquanto você trabalha, cuida da casa, enfrenta problemas ou celebra vitórias. A verdade é que o Espírito Santo foi enviado para caminhar com você em cada respiração, em cada passo. Não apenas em ocasiões extraordinárias, mas no ordinário da sua rotina. Infelizmente, milhares de cristãos vivem como se estivessem sozinhos, lutando com suas forças, carregando pesos que não foram feitos para carregar. Tudo porque ainda não compreenderam a profundidade desse presente diário que nunca falha. O Espírito não é um extra na vida cristã, ele é o combustível. Quando você descobre como se conectar de verdade com ele, sua vida muda. Você encontra forças onde pensava não ter, paz em meio ao caos, sabedoria para as decisões difíceis e alegria que não depende de nada nem de ninguém. E é exatamente isso que nós vamos explorar juntos neste vídeo. Como o poder do Espírito Santo pode transformar seu cotidiano, suas lutas e suas vitórias de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido antes. Então já aproveita, curte esse vídeo agora, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber em primeira mão tudo o que vai te ajudar a crescer espiritualmente. Porque hoje, sem dúvida, você vai descobrir um novo nível de vida com Deus. A presença que transforma tudo. Muitas vezes, a vida pode parecer uma longa estrada solitária, repleta de dias cinzentos, onde a esperança escapa entre os dedos como areia fina. Nesses momentos, é comum sentir que estamos enfrentando tudo sozinhos, como quem caminha no meio do deserto sem rumo certo. No entanto, há uma presença invisível, mas tão real quanto o ar que respiramos, capaz de mudar completamente o tom da nossa jornada. O Espírito Santo. Quando essa presença é reconhecida e acolhida, até os desafios mais árduos ganham um novo significado e a alegria se infiltra nas pequenas vitórias do dia a dia. O Espírito Santo não é apenas uma ideia distante ou um conceito abstrato. Ele é uma pessoa viva e ativa, que escolheu habitar dentro de nós para fazer parte das nossas lutas e conquistas. Imagine ter ao seu lado um conselheiro sábio, um amigo fiel e um guia infalível, todos em um só. Ele está ali, até nas horas mais banais, na fila do mercado, no trânsito parado, no momento difícil de uma conversa delicada. Onde nossos olhos naturais não veem saída, ele enxerga oportunidades de crescimento e redenção. É curioso, e como na correria da vida, a gente acaba se esquecendo desse aliado silencioso. Muitas vezes tentamos resolver tudo na força do braço, no improviso das emoções. Mas o Espírito Santo, paciente como só ele, sussurra para quem tem ouvidos atentos. Você não precisa carregar tudo sozinho. Um exemplo prático: ao enfrentar um conflito no trabalho, em vez de explodir ou se fechar em ressentimento, podemos fazer uma oração rápida pedindo sabedoria e calma e notar como a resposta vem, seja na fala, seja no silêncio oportuno. Quando permitimos que o Espírito Santo faça morada em nossa rotina, ele nos ensina a enxergar a beleza até nos dias aparentemente comuns. Um café compartilhado com alguém, um pôr do sol no final de uma tarde atribulada, um sorriso recebido sem motivo, tudo isso se transforma em pequenos milagres diários. É como se a vida ganhasse novas cores, como se a alma respirasse aliviada. Essa é a transformação discreta, mas poderosa, que só quem se abre para essa presença consegue experimentar de verdade. Nas Escrituras, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14,16. Essa promessa não era apenas para os apóstolos. Era para mim, para você,
para todos que desejam viver uma vida de plenitude. Não se trata de uma visita esporádica, mas de uma companhia constante, que nunca abandona, mesmo quando todos os outros parecem ter ido embora. É importante entender que a ação do Espírito Santo não se limita aos grandes momentos espirituais. Pelo contrário, é nos detalhes, nas miudezas da vida diária, que ele mais gosta de atuar. Às vezes, a maior transformação não acontece num culto emocionante ou numa conferência grandiosa, mas numa simples tarde, enquanto lavamos a louça e sentimos uma paz inexplicável invadir o peito. Quem aprende a reconhecer o agir do Espírito nas pequenas coisas experimenta uma vida abundantemente rica, e é justamente essa consciência que nos prepara para entender o verdadeiro alcance da promessa feita por Jesus. Porque, se o Espírito Santo pode transformar um dia comum em algo extraordinário, imagine o que ele não pode fazer com todo o nosso ser, com todas as áreas da nossa vida. Aí é que começamos a descobrir algo ainda mais profundo. A promessa do Espírito Santo para todos os crentes. Desde os tempos antigos, o coração humano ansiava por algo que pudesse preencher o vazio da alma. Muitas pessoas buscaram esse preenchimento em riquezas, poder ou reconhecimento, mas foi Jesus quem revelou a verdadeira resposta. A promessa do Espírito Santo, quando ele disse em João 14, 16, 17, que pediria ao Pai para enviar o Consolador. Deixou claro que essa promessa não era restrita a uma elite espiritual, mas destinada a todos aqueles que nele crescem, sem distinção de idade, cor ou posição social. É impressionante perceber que essa promessa não envelheceu com o tempo, nem perdeu força com a modernidade. Ao contrário, ela pulsa viva para cada pessoa que hoje decide abrir o coração e dizer: eu quero essa presença em minha vida. Não se trata de um benefício VIP para alguns poucos santos, mas de um presente disponível para quem anda na correria do dia a dia, para quem enfrenta filas, contas a pagar e dores que ninguém vê. Sim, o Espírito Santo é para você que está lendo agora, onde quer que esteja. Muitas vezes, o erro que cometemos é pensar que precisamos atingir um certo nível de perfeição para receber o Espírito Santo. Ah, se soubéssemos que ele é justamente a ajuda de que precisamos para começar a mudar. Não é necessário chegar pronto diante dele. Basta chegar com o coração aberto, mesmo que seja com lágrimas nos olhos ou um fôlego cansado. Assim como uma criança confia no colo da mãe, mesmo sem entender tudo, nós também podemos confiar no abraço do Consolador. Imagine por um instante como seria a sua vida se cada passo, cada decisão, cada desafio fosse acompanhado por uma sabedoria que vem direto do coração de Deus. Essa é a realidade que Jesus nos oferece por meio da presença do Espírito. E sabe de uma coisa? Essa promessa ainda ecoa no coração daqueles que se atrevem a crer, mesmo quando tudo à sua volta parece dizer o contrário. Ter o Espírito Santo é como carregar dentro de si uma bússola divina, que aponta o norte, mesmo quando a tempestade confunde o caminho. No livro de Atos 2:39, Pedro declara: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, nem a distância, nem o tempo, nem os nossos erros são capazes de invalidar essa promessa. Quando olhamos para essa verdade, entendemos que não estamos correndo atrás de algo inatingível. Estamos apenas aceitando aquilo que já foi oferecido de graça. É claro que aceitar essa promessa exige um passo de fé, e a fé, muitas vezes, caminha de mãos dadas com a coragem. Coragem para deixar de lado o medo do novo, para silenciar as vozes que dizem que não somos dignos, para simplesmente dizer: Senhor, eu creio. E é incrível como essa pequena atitude de entrega pode abrir portas imensas no mundo espiritual. Já pensou em começar cada manhã
renovando esse compromisso, talvez com uma oração simples: Espírito Santo, guia-me hoje. Ao abraçar essa promessa, não apenas aceitamos uma presença celestial, mas também nos preparamos para viver uma transformação tão profunda que nossas lutas e alegrias começam a ser vistas com olhos diferentes. E é nesse caminhar diário, cheios do Espírito, que descobrimos algo ainda mais surpreendente. O Espírito Santo como guia nas decisões diárias. Quantas vezes nos pegamos paralisados diante de uma decisão, sentindo o peso da dúvida corroer nossos pensamentos? Escolher o melhor caminho nem sempre é tarefa fácil, principalmente quando nossos sentimentos tentam nos empurrar para todos os lados. É aí que o Espírito Santo se revela como aquele amigo sábio que não grita, não força, mas orienta de forma sutil e firme. Ele nos conduz com uma sabedoria que ultrapassa a lógica humana, revelando caminhos que a nossa mente limitada jamais enxergaria sozinha. O livro de Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É um convite para abandonar a confiança excessiva em nossos próprios critérios e aprender a ouvir aquela voz suave que sussurra ao nosso espírito. Muitas vezes, o Espírito Santo age através de uma paz inexplicável que sentimos ao escolher determinado caminho, ou, ao contrário, um incômodo persistente que nos alerta para parar e refletir. No cotidiano, essa orientação pode acontecer de formas muito práticas. Imagine alguém prestes a aceitar uma proposta de emprego apenas pelo salário alto, mas ao orar, sente uma inquietação que não consegue ignorar. Ou então, uma pessoa considerando mudar de cidade e ao buscar a direção de Deus, recebe confirmações inesperadas através de conversas, leituras bíblicas ou até eventos que parecem coincidentes demais para serem acaso. O Espírito Santo se move nos detalhes e age quando somos sensíveis ao seu toque. Para desenvolver essa sensibilidade, é importante criar momentos de pausa no meio da correria. Coisas simples, como reservar 5 minutos antes de uma decisão, importante para fazer uma oração específica: Senhor, que não seja minha vontade, mas a tua, já abrem espaço para a atuação do Espírito. Além disso, manter um diário espiritual para anotar percepções, respostas e direções pode ajudar a reconhecer o padrão da voz divina ao longo do tempo. Também é essencial aprender a filtrar o que sentimos à luz da palavra. O Espírito Santo nunca nos guiará para algo que contraria a essência das Escrituras. Por isso, se surgir uma decisão que parece boa, mas fere princípios como a verdade, a justiça ou o amor, pode ter certeza, não é Ele quem está conduzindo. Lembre-se, a verdadeira direção traz paz interior, mesmo em meio a desafios externos. Quando essa paz reina, mesmo as decisões difíceis tornam-se mais leves de carregar. É normal, claro, que às vezes a gente ainda fique inseguro. Afinal, estamos aprendendo a caminhar como quem aprende a dançar, um passo de cada vez, tropeçando aqui e ali. O mais importante é permanecer aberto, humilde e disposto a ouvir. Não tenha medo de pedir. Espírito Santo, confirma para mim de novo, se for da tua vontade. Ele não se cansa de nos ensinar, porque se importa profundamente com cada passo nosso. E à medida que vamos aprendendo a confiar na direção do Espírito, percebemos que Ele não apenas nos guia em decisões grandes e solenes, mas também fortalece nossas forças para enfrentar as batalhas cotidianas. Fortaleza em meio às lutas e cansaço. Há dias em que levantar da cama parece carregar o peso de uma montanha nas costas. O corpo cansado, a mente saturada, o coração apertado. Nessas horas, é fácil sentir que nossas forças chegaram ao limite e que não há mais nada a ser feito.
Mas é justamente aí, quando nossas reservas humanas se esgotam, que o Espírito Santo entra em ação de maneira extraordinária, renovando nosso ânimo de dentro para fora. Não com um simples incentivo emocional, mas com uma fortaleza que nasce da própria fonte da vida. Isaías 40, 29 e 31 nos assegura: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Note que a promessa não é para os fortes ou autossuficientes, mas para os exaustos, para aqueles que reconhecem que não conseguem seguir adiante sozinhos. É nesse reconhecimento humilde que abrimos espaço para que o Espírito Santo faça aquilo que somente Ele pode fazer: infundir nova energia em nossos ossos cansados, uma energia que o mundo não pode oferecer. Na prática, confiar no Espírito Santo para receber fortaleza envolve algo mais profundo do que simplesmente pensar positivo ou respirar fundo. Trata-se de entregar de verdade nossas cargas em oração, mesmo que seja com palavras simples como: Senhor, eu não aguento mais sozinho, me ajuda. Já experimentou, nos dias mais difíceis, parar por alguns minutos, abrir a Bíblia no Salmo 46 e deixar que aquelas palavras sobre Deus ser o nosso refúgio falem diretamente à sua alma? São pequenas atitudes assim que reabastecem o espírito. É importante entender que a fortaleza do espírito não é sempre visível aos olhos humanos. Às vezes, ela se manifesta como uma resistência silenciosa que nos impede de desistir, mesmo quando tudo parece dizer que seria mais fácil abandonar a luta. Outras vezes, vem como uma paz absurda que invade o peito no meio do furacão. Quem já passou por perdas, enfermidades ou crises profundas e sentiu uma força inexplicável sustentando seus passos, sabe do que estamos falando. O Espírito Santo também nos ensina a encarar as batalhas de forma diferente. Ele nos mostra que cada dificuldade pode ser uma oportunidade de crescimento e amadurecimento espiritual. Em vez de nos deixar prisioneiros da autopiedade, ele nos equipa para ver além da dor imediata. E se prestarmos atenção, perceberemos que no meio da luta nascem também frutos que jamais brotariam em tempos fáceis. Paciência, fé inabalável, dependência real de Deus. Para fortalecer-se no espírito, é essencial não andar sozinho. Cultivar amizades espirituais, participar de grupos de oração ou até buscar aconselhamento pastoral são formas práticas de receber suporte e incentivo. Um café compartilhado com alguém que ora por você ou uma ligação recebida no momento, certo, podem ser canais usados pelo Espírito para renovar nossas forças. Ninguém foi criado para lutar isoladamente e, ao saborear essa renovação que vem do alto, começamos a entender que existe algo ainda mais profundo reservado para aqueles que, mesmo em meio às batalhas, encontram uma paz que não se explica, mas que transforma tudo ao seu redor. A paz que excede todo entendimento, num mundo onde as notícias ruins parecem saltar de todos os lados e as preocupações se acumulam como nuvens pesadas sobre nós. Falar de paz verdadeira pode soar quase como uma fantasia distante. Mas há uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala diante das tempestades. É a paz que excede todo entendimento, prometida por Deus àqueles que confiam nele. Em Filipenses 4:7 está escrito: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é um sentimento passageiro, é um estado de alma sustentado pelo Espírito Santo. A paz que o Espírito Santo oferece não se baseia no tudo deu certo ou no as coisas estão fáceis. Na verdade, ela floresce exatamente quando tudo parece instável. É como caminhar sobre águas agitadas e ainda assim sentir-se seguro, porque o foco não está na força do vento,
mas na mão que segura a nossa. Quem vive essa paz não nega a existência dos problemas, mas também não se torna refém deles. Aprende a respirar fundo, erguer os olhos e confiar que, acima do caos, existe uma ordem divina operando em seu favor. Um exemplo prático? Imagine alguém passando por um processo de desemprego ou enfrentando uma enfermidade grave. Naturalmente, a ansiedade e o medo tentariam tomar conta. Mas, através de uma vida de oração sincera e de confiança ativa, essa pessoa encontra serenidade para enfrentar cada dia sem se desesperar. Ler os salmos, cantar louvores mesmo em lágrimas, declarar promessas bíblicas sobre si mesmo, são práticas simples que alimentam essa paz sobrenatural em momentos críticos. Essa paz também guarda nossos pensamentos, que são um dos maiores campos de batalha da vida. Quantas vezes somos atacados por pensamentos de derrota, medo e desespero? É nesse momento que o Espírito Santo atua como aquele que sela nossa mente com a verdade de Deus. Ele nos lembra que não estamos sozinhos, que somos amados e que a história não termina no meio da dor. Assim, ao invés de afundarmos em preocupações, aprendemos a repousar na certeza de que Deus já está no controle. É fascinante perceber que essa paz é muitas vezes o maior testemunho que podemos oferecer ao mundo. Quando todos esperam que desmoronemos e, em vez disso, mostramos serenidade e confiança, algo sobrenatural é revelado. Essa paz fala mais alto do que 1000 palavras e abre portas para que outros também desejem conhecer a fonte dessa tranquilidade, tão rara e preciosa. Não precisamos pregar com discursos complexos. Às vezes, basta viver com essa paz no olhar. Claro que, para experimentar essa paz continuamente, é preciso cultivá-la. Não é algo automático. Manter uma rotina de oração, separar momentos para meditar na palavra e buscar comunhão com Deus são práticas que fortalecem nossa capacidade de permanecer nesse estado. Se você ainda não experimentou isso, que tal começar com um desafio pessoal? Reserve 10 minutos do seu dia para simplesmente se aquietar diante de Deus, sem pedir nada, apenas confiando. À medida que essa paz se torna um estilo de vida, algo ainda mais maravilhoso acontece. Nossos ouvidos espirituais começam a se abrir de uma maneira que nunca tínhamos percebido antes. Sensibilidade espiritual para perceber a voz de Deus. Uma das maiores bênçãos que o Espírito Santo nos oferece é a capacidade de ouvir a voz de Deus no meio do barulho da vida. Não estou falando de ouvir com os ouvidos naturais, mas de desenvolver aquela sensibilidade interior que capta as direções do céu. A verdade é que Deus fala o tempo todo, mas muitas vezes nós é que estamos com o coração tão lotado de preocupações que não conseguimos escutar. Criar essa sensibilidade é como afinar um instrumento. Exige tempo, paciência e disposição para aprender. Em João 10:27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Essa imagem é poderosa. Imagine um pastor chamando suas ovelhas pelo nome, e elas, no meio de tantos sons do campo, reconhecendo aquela voz tão familiar. Assim também é com a gente. À medida que nos aproximamos mais de Deus, começamos a diferenciar a voz dele da nossa ansiedade, dos nossos medos e das muitas distrações do dia a dia. E essa capacidade muda tudo. Um exercício prático para aguçar essa sensibilidade é criar pequenos momentos de silêncio durante o dia. Pode ser logo ao acordar, antes de checar o celular, ou no intervalo do almoço. Bastam 5 minutos de silêncio genuíno, onde você simplesmente pergunta: "Senhor, estou aqui, fala comigo." Pode parecer simples, até ingênuo, mas é nesses gestos sinceros que treinamos nosso espírito para reconhecer a presença de Deus em meio às atividades comuns.
Além disso, aprender a perceber a voz de Deus envolve uma convivência contínua com a sua palavra. A Bíblia é a régua pela qual medimos todas as impressões que recebemos. Se você sente uma direção que vai contra o que a Escritura ensina sobre amor, perdão, justiça e misericórdia, saiba, não é Deus quem está falando. Como uma criança aprende a reconhecer a voz da mãe, ouvindo-a todos os dias, também nós aprendemos a reconhecer a voz do Espírito ao mergulhar diariamente nas Escrituras. Outra prática poderosa é manter um caderno de escuta. Nele, você pode anotar orações, impressões e até mesmo sonhos que pareçam carregados de sentido espiritual. Com o tempo, você perceberá padrões, perceberá confirmações e mais, verá como Deus fala de maneiras criativas, às vezes por meio de uma música, outras vezes através de uma conversa casual ou ainda durante uma caminhada silenciosa em meio à natureza. Vale lembrar também que a voz de Deus traz paz, mesmo quando nos desafia. Nunca virá com acusações duras ou condenação pesada. O Espírito Santo corrige, sim, mas com amor. Ele chama, alerta e, acima de tudo, edifica. Se um pensamento causa apenas medo paralisante ou culpa sem esperança, desconfie. Esse tipo de opressão não vem do Espírito de Deus. Ele sempre aponta para a graça, mesmo quando nos chama a mudar de rota. Quando desenvolvemos essa sensibilidade espiritual, passamos a viver com um sentido de direção que transcende a lógica humana. E é essa ousadia, essa confiança em ouvir e obedecer, que nos capacita a enfrentar não apenas os pequenos desafios, mas também os grandes medos que insistem em bater à porta. O Espírito Santo e a coragem para enfrentar medo é algo que mais cedo ou mais tarde todos nós experimentamos. Seja o medo do futuro, o medo de perder quem amamos, o medo do fracasso ou até o medo de não sermos bons o suficiente. E como ele sabe ser cruel. O medo paralisa, sufoca e muitas vezes nos faz recuar de oportunidades que Deus preparou para nós. Mas o Espírito Santo, em sua bondade, nos oferece um presente precioso, a coragem que não nasce da força humana, mas da certeza de que não estamos sozinhos na batalha. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Essa verdade precisa ser gravada no nosso coração. O medo não vem de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele sopra em nosso interior uma ousadia que desafia a lógica. Não é a ausência de temor, mas a capacidade de avançar mesmo quando o medo grita. A coragem espiritual é fazer o que precisa ser feito, confiando mais no poder de Deus do que nas circunstâncias assustadoras ao redor. Na vida prática, enfrentar o medo pelo poder do Espírito pode ser algo tão simples quanto falar de Jesus para alguém, mesmo tremendo por dentro. Pode ser também ter a coragem de pedir perdão, recomeçar um projeto que fracassou ou até mesmo sair de uma situação que fere a dignidade que Deus nos deu. Em cada uma dessas atitudes, o Espírito Santo se alegra e fortalece nossa alma, celebrando conosco cada pequeno passo de fé. Uma estratégia valiosa para fortalecer a coragem é declarar a palavra de Deus sobre o medo. Versículos como Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. São como espadas espirituais que cortam as raízes do pânico. Que tal anotar esses versículos em cartões e colocá-los em lugares visíveis da casa ou do trabalho? Assim, sempre que a ansiedade tentar se infiltrar, você terá uma arma poderosa ao alcance dos olhos e do coração. O Espírito Santo também nos ensina a olhar para trás e lembrar das vitórias que já alcançamos com sua ajuda. Cada situação superada, cada lágrima transformada em riso,
É um lembrete de que Ele não falhou antes e não falhará agora. Cultivar a gratidão pelas pequenas vitórias fortalece nossa fé para enfrentar os desafios maiores que surgirem pela frente. O medo diminui quando lembramos do tamanho do Deus que está conosco. Vale dizer que coragem espiritual também é saber esperar. Às vezes, o ato mais corajoso é permanecer firme em oração, mesmo quando tudo parece desmoronar. É confiar no invisível, no silêncio, sabendo que o Espírito Santo trabalha nos bastidores da nossa vida. Não é fácil, claro, mas é nesse terreno da espera que raízes profundas são criadas, raízes que nos tornam inabaláveis diante das tempestades. E é justamente essa coragem, alimentada pela presença constante do Espírito, que nos capacita a ver o valor até nas tarefas mais simples do cotidiano. Porque quando somos movidos por essa ousadia divina, até as pequenas ações ganham um significado eterno. O Espírito como fonte de sabedoria nas pequenas coisas. Às vezes, a gente acha que o agir do Espírito Santo só se manifesta em grandes milagres ou momentos espirituais intensos. Mas a verdade é que ele também atua nas pequenas decisões, na rotina aparentemente comum do dia a dia. É ali, entre um compromisso e outro, que o Espírito gosta de soprar sua sabedoria sobre nós. Escolher palavras certas numa conversa difícil, perceber o momento de silenciar, organizar melhor o tempo, resolver um problema simples com criatividade. Tudo isso pode ser fruto da ação silenciosa, mas poderosa, do Espírito em nós. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Essa sabedoria não é apenas para construir templos ou vencer gigantes. É para viver melhor em casa, no trabalho, na rua. É saber responder com paciência a um filho irritado, administrar bem as finanças, lidar com situações estressantes sem perder a paz. São essas escolhas pequenas que, somadas, constroem uma vida equilibrada, saudável e cheia de frutos. E para cada pequena necessidade, o Espírito tem uma instrução prática. Uma forma de exercitar isso no dia a dia é fazer perguntas curtas ao Espírito Santo antes de agir. Senhor, como posso lidar com essa situação? Que atitude te agradaria? Aqui pode parecer estranho no começo, mas essa prática cria uma sintonia linda com Deus. Por exemplo, antes de uma reunião difícil no trabalho, reserve 1 minuto para pedir orientação. Você vai se surpreender com a sabedoria que flui. Palavras mais brandas, ideias melhores, soluções inesperadas. Outro ponto importante é entender que a sabedoria do Espírito também nos ensina a usar bem o tempo. Ele pode nos alertar para evitar distrações inúteis, priorizar o que realmente importa e dizer não para o que só rouba nossa energia. Quer uma dica prática? Ao começar a semana, tire um tempo para planejar seus dias com oração, pedindo direção. Depois, revise suas prioridades com honestidade. O que realmente vai edificar sua vida e a vida dos outros? O Espírito Santo também nos orienta nas relações interpessoais. Ele nos ensina quando é hora de falar e quando é hora de ouvir. Quantos conflitos poderiam ser evitados se tivéssemos o hábito de pedir essa sabedoria? A próxima vez que você sentir vontade de responder a alguém de forma impulsiva, experimente fazer uma breve oração no coração e esperar 3 segundos antes de falar. Você vai ver como essa pequena pausa pode evitar grandes problemas. Além disso, o Espírito nos inspira a sermos mais criativos nas tarefas rotineiras. Às vezes, uma simples mudança na organização da casa, uma nova abordagem para ajudar os filhos nos estudos, ou até uma receita diferente para alegrar um jantar em família, pode ser ideia soprada por ele. Quando convidamos o Espírito para participar dessas áreas simples da vida,
experimentamos um novo nível de alegria e realização. E ao percebermos que até as menores áreas da nossa vida podem ser cheias da sabedoria do Espírito, começamos a nos tornar mais férteis para algo ainda mais belo, produzir com naturalidade os frutos que revelam ao mundo quem realmente habita em nós. Produzindo o fruto do Espírito no dia a dia, a vida cristã não se resume a palavras bonitas ou boas intenções. Ela se revela na prática, nas escolhas cotidianas que desenham quem realmente somos. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não são ideais inatingíveis, mas realidades possíveis quando deixamos o Espírito agir livremente em nós, moldando nosso caráter nas pequenas e grandes situações da vida. O amor, por exemplo, é testado nas coisas mais simples. Quando você escolhe ouvir alguém com atenção, mesmo estando cansado, ou quando perdoa quem talvez nem peça perdão. A alegria se manifesta não apenas em dias de festa, mas em sorrisos dados em meio a dias difíceis. Já a paz, como vimos, floresce no meio do caos. Produzir esses frutos não é um esforço mecânico, é consequência de permanecer conectado ao Espírito, como um ramo está ligado à videira. Quer cultivar mais paciência? Experimente começar o dia pedindo ajuda ao Espírito para lidar com o trânsito sem murmurar, para aguentar aquele colega difícil do trabalho sem explodir. A paciência não brota do nada. Ela é treinada em situações reais e muitas vezes desconfortáveis. Da mesma forma, a bondade e a benignidade se revelam em gestos práticos. Ceder seu lugar a alguém, preparar uma refeição para quem está doente ou simplesmente sorrir para quem parece invisível no meio da correria. É interessante observar que o fruto do Espírito não é uma lista de qualidades separadas que podemos escolher à vontade. Ele é um pacote completo. Assim como uma árvore frutífera saudável não produz apenas um tipo de fruto de cada vez. O cristão, cheio do Espírito, manifesta um conjunto harmonioso de virtudes que tornam sua vida um testemunho vivo. Não é preciso ser perfeito, mas é necessário estar disposto a crescer, a ser moldado, a aceitar as podas do Espírito com humildade. E quando falamos de fidelidade e domínio próprio, entramos em áreas desafiadoras da nossa caminhada. Ser fiel é manter a palavra, mesmo quando seria mais fácil desistir. É continuar orando por alguém, mesmo sem ver resultados imediatos. Domínio próprio é recusar uma resposta impulsiva, controlar os impulsos que afastam da vontade de Deus. Praticar isso pode ser algo tão simples como fechar a boca em vez de reclamar, ou levantar cedo para orar, mesmo quando a cama parece irresistível. Bom exercício é revisar nosso dia ao final da noite, perguntando: onde manifestei o fruto do Espírito hoje? Onde preciso melhorar amanhã? Essa autoanálise, feita com amor e sem culpa, nos ajuda a crescer. Anotar em um caderno ou compartilhar com um amigo de fé pode fazer uma diferença enorme no fortalecimento dessa prática. O Espírito Santo se alegra quando nos dispomos a esse processo, porque é sinal de que desejamos mais dele em nós. E à medida que vamos produzindo esses frutos no dia a dia, nossas vidas não apenas se transformam, mas também passam a consolar, curar e iluminar os que caminham ao nosso redor. Porque, inevitavelmente, quem carrega o Espírito Santo dentro de si se torna também um agente de cura para corações quebrados. Consolação nos momentos de dor e perdas. Nenhum de nós passa pela vida sem conhecer o gosto amargo da perda. Seja a perda de um ente querido, de um sonho acalentado por anos, de uma amizade que se rompeu, ou até da própria saúde. E nessas horas,
O mundo parece ficar mais cinza, mais silencioso, mais pesado. No entanto, é exatamente nesse cenário de lágrimas que o Espírito Santo revela uma de suas faces mais ternas, a de Consolador. Ele não apenas observa nossa dor à distância, ele se inclina, nos envolve e sopra alívio onde o coração está rasgado. O Salmo 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa promessa não é apenas poesia bonita, ela é uma realidade viva para quem se permite ser consolado. Quando tudo desmorona ao nosso redor, o Espírito Santo sussurra: eu estou aqui. Às vezes, sentimos essa presença através de uma paz inesperada durante o choro. Outras vezes, é um versículo lido por acaso ou uma música que parece falar diretamente com a nossa alma cansada. Um exemplo prático de como abrir espaço para essa consolação é criar um momento diário de vulnerabilidade com Deus. Não tente esconder a dor dele, ele já conhece cada lágrima antes mesmo de ela cair. Você pode, por exemplo, escrever cartas a Deus, desabafando seu sofrimento, ou simplesmente falar em voz alta, como se estivesse conversando com um amigo muito próximo. Nessas práticas, você perceberá que o Espírito começa a derramar um bálsamo que não se explica com palavras. É importante também compreender que a consolação do Espírito Santo não nega a dor. Ele não vem como quem diz, não chore. Pelo contrário, ele acolhe o choro. Ele transforma as lágrimas em sementes que mais tarde brotarão em forma de força, compaixão e amadurecimento. Muitas pessoas que hoje consolam outros em suas dores são aquelas que um dia foram curadas pelo Espírito nos seus próprios vales escuros. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as transforma em testemunhos vivos. Vale a pena lembrar que durante os processos de luto ou perda, o Espírito Santo também usa pessoas para nos tocar. Não recuse ajuda, abra-se para ser consolado por abraços, por palavras gentis, por gestos de cuidado. Muitas vezes, um amigo que nos liga sem saber o que estamos passando, ou um estranho que nos oferece um sorriso, são canais divinos de consolo. Receber esse cuidado é também reconhecer que Deus age de formas sutis para nos lembrar que não estamos sós. Outra prática que pode fortalecer o coração em meio à dor é declarar promessas de esperança. Textos como Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. São como âncoras que nos mantêm firmes quando tudo parece instável. Você pode fazer um mural de promessas em casa, colocando versículos em lugares visíveis para alimentar sua fé nos dias mais cinzentos. E, à medida que o Espírito Santo vai curando as feridas e enxugando cada lágrima, algo surpreendente começa a florescer. Uma alegria diferente, que não depende das circunstâncias externas, mas brota como um rio de dentro para fora, preparando o terreno para novas sementes de esperança. O Espírito Santo e a alegria que não depende de circunstâncias. Existe uma alegria que não está à venda em prateleiras, que não se esgota com más notícias e que não desaparece nos dias nublados da alma. É a alegria que nasce da presença do Espírito Santo em nós. Essa alegria não se confunde com felicidade passageira que depende de boas circunstâncias. É algo muito mais profundo, um estado de espírito que sobrevive às perdas, às decepções e até às lágrimas. É como um manancial secreto dentro de nós, que continua jorrando, mesmo quando tudo do lado de fora parece seco. Jesus nos dá uma pista sobre essa alegria em João 15:11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Perceba, ele fala de um gozo que permanece. Não é uma emoção instável, mas uma fonte contínua que o Espírito Santo alimenta.
É por isso que encontramos cristãos que, mesmo em meio a prisões, perseguições ou doenças graves, carregam no rosto um brilho que desafia a lógica humana. Eles não negam o sofrimento, mas têm dentro de si algo maior do que a dor. Um exemplo prático: pense em alguém que perdeu um emprego, mas em vez de se afundar em desespero, encontra forças para agradecer a Deus pelas portas que ainda vão se abrir. Ou aquela pessoa que, mesmo enfrentando uma enfermidade prolongada, mantém o coração cheio de gratidão por cada pequeno avanço. Essa postura não vem de uma força própria, mas da alegria sustentada pelo Espírito Santo, que nos lembra que nossa esperança está acima do que os olhos podem ver. Para cultivar essa alegria, é essencial criar hábitos que alimentem o espírito. Adorar a Deus mesmo sem vontade, cantar louvores enquanto lava a louça ou enfrenta o trânsito, agradecer por pequenos detalhes do dia. Tudo isso fortalece a conexão com essa fonte interior. Uma boa ideia prática é criar uma lista de gratidão. Todo final de dia, anotar 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que o dia tenha sido difícil. Aos poucos, você perceberá como isso muda a sua percepção da vida. É importante também vigiar o que alimentamos na mente. Muitos perdem a alegria porque se encharcam de notícias ruins, conversas tóxicas e pensamentos de derrota. O Espírito Santo nos ensina a focar naquilo que é bom, justo, puro. Filipenses 4:8. Uma mente cheia da palavra de Deus é como um solo fértil, onde a alegria espiritual cresce forte e resistente às tempestades. Outro segredo é permanecer conectado a pessoas que também carregam essa alegria. Nada contagia mais do que andar com quem sabe ver beleza mesmo nas cicatrizes da vida. Cultive amizades que edificam, participe de grupos de oração ou de estudos bíblicos onde a atmosfera de fé e alegria seja real. Você perceberá que, mesmo nos dias mais difíceis, haverá sempre uma fagulha de luz para acender dentro de você. E à medida que essa alegria sobrenatural se torna parte da nossa essência, começamos a enxergar a vida e a nós mesmos com novos olhos. E é justamente nesse processo que o Espírito Santo vai trabalhando também em outra área fundamental: a transformação de hábitos e pensamentos que muitas vezes ainda nos prendem ao que já deveríamos ter deixado para trás. Transformação de hábitos e pensamentos. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele não apenas consola, fortalece ou alegra, ele também transforma. E essa transformação não acontece apenas em grandes eventos espirituais. Ela acontece, acima de tudo, na mudança dos nossos hábitos e pensamentos diários. Romanos 12:2 nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Ou seja, é na maneira como pensamos, escolhemos e agimos que a verdadeira renovação se manifesta, uma renovação que começa de dentro para fora. Mudar hábitos pode parecer uma tarefa assustadora, principalmente quando estamos presos há anos a certos comportamentos. Mas o Espírito Santo é paciente e sabe exatamente por onde começar. Ele não nos aponta o dedo em acusação, mas nos convida suavemente à mudança. Um exemplo prático: alguém que sempre reagiu com impaciência pode, ao ser tocado pelo Espírito, começar a respirar fundo, a ouvir mais, a falar com mais calma. Parece pequeno? Talvez, mas esse pequeno gesto é o prenúncio de uma grande revolução interior. Renovar pensamentos é outro desafio, e talvez até mais difícil do que mudar ações. Nossa mente é bombardeada diariamente com mensagens de medo, comparação, culpa e desânimo. Para vencer essa guerra invisível, é preciso abastecer o coração com a verdade de Deus. Que tal iniciar o dia com uma leitura breve de Provérbios ou Salmos? Pode ser apenas um capítulo,
mas é como lançar sementes que ao longo do dia florescerão em novas atitudes e novas formas de enxergar o mundo. Outro exercício poderoso é praticar declarações de fé. Em vez de dizer, eu não consigo, declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em vez de pensar, eu sou um fracasso, afirmar, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essas pequenas trocas de pensamento, guiadas pelo Espírito Santo, têm um efeito acumulativo que transforma nossa identidade e, consequentemente, nosso comportamento. Você pode começar com post-its no espelho, na porta da geladeira, ou mesmo como lembretes no celular. É importante também ter compaixão consigo mesmo no processo. Nem toda transformação é instantânea e tudo bem. O Espírito Santo é um mestre gentil, que não se apressa nem se irrita com nossas quedas. Quando tropeçamos, ele nos estende a mão e nos diz, levanta e vem comigo. Cada passo, por menor que seja, é celebrado no céu. Cada pensamento renovado é como uma pequena luz que acende no interior, dissipando as trevas antigas. A transformação, operada pelo Espírito, não visa apenas nos fazer melhores pessoas, mas nos moldar à imagem de Cristo. É um processo contínuo, dinâmico, cheio de altos e baixos, mas também de graça abundante. O segredo é não desistir, é manter os olhos fixos naquele que começou a boa obra e prometeu completá-la. Filipenses 1:6. Todos os dias, uma nova chance. Todos os dias, um novo convite à mudança. E é justamente nesse movimento de transformação diária que o Espírito Santo nos capacita para algo ainda mais grandioso: restaurar os relacionamentos ao nosso redor, curando laços quebrados e reconstruindo pontes que julgávamos impossíveis de reerguer. O poder do Espírito na restauração de relacionamentos são terrenos sagrados, onde nossas maiores alegrias e nossas feridas mais profundas se formam. E se tem algo que o Espírito Santo ama fazer, é restaurar aquilo que foi quebrado, especialmente as conexões entre pessoas. Em um mundo onde tantas relações são descartadas ao menor sinal de conflito, o Espírito nos ensina um caminho diferente, o da reconciliação, da paciência, da graça. Não é fácil, mas é transformador. Quando ele age, corações endurecidos amolecem, palavras que feriram se transformam em pedidos de perdão e vínculos desfeitos podem ser milagrosamente reconstruídos. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse perdão, que parece impossível à lógica humana, se torna possível pelo poder do Espírito Santo. Não é um fazer de conta que nada aconteceu, mas um escolher liberar o outro do peso da dívida emocional. A primeira etapa para viver essa restauração é pedir ao Espírito que nos ajude a enxergar a situação com os olhos dele. Olhos que veem além da mágoa. Um passo prático para quem sente que precisa restaurar um relacionamento é começar orando sinceramente pela outra pessoa. Pode ser difícil no início. Às vezes, a dor ainda é muito fresca, mas a oração tem um poder silencioso de mudar corações, inclusive o nosso. Você pode, por exemplo, reservar 5 minutos do seu dia para pedir que Deus abençoe essa pessoa, mesmo que seja entre lágrimas. Muitas reconciliações começam assim, sem alarde, no secreto do Espírito. Outro ponto importante é se abrir para a escuta genuína. Quando finalmente surge a oportunidade de conversar, permita que o outro fale sem interrupções, sem ficar na defensiva. Às vezes, a maior cura acontece quando alguém sente que foi realmente ouvido.
O Espírito Santo nos dá essa capacidade sobrenatural de ouvir com o coração, de captar aquilo que as palavras não conseguem expressar. Um abraço, um olhar compreensivo, um "me perdoe se te feri", podem desarmar anos de mágoa. Vale também reconhecer que nem sempre a outra pessoa corresponderá como gostaríamos. Às vezes, fazemos nossa parte, mas a restauração completa ainda demora ou não acontece como esperávamos. Mesmo assim, o Espírito nos recompensa com a paz de saber que fizemos a nossa parte diante de Deus. E essa paz não tem preço. Ela nos liberta de carregar pesos que não foram feitos para nós e nos ensina a deixar os resultados nas mãos do Pai. O Espírito Santo também nos guia a estabelecer novos limites saudáveis em certos relacionamentos. Restaurar não significa voltar a padrões abusivos ou destrutivos. Às vezes, amar significa amar de longe, com respeito e oração, sem permitir novos danos. E tudo isso, perdão, reconciliação e, se necessário, distância saudável, pode ser feito em amor, guiados pela sabedoria divina que só o Espírito Santo proporciona. E quando vivemos essa restauração, algo poderoso acontece dentro de nós. Nosso coração se torna ainda mais preparado para cumprir o propósito maior que Deus nos confiou. Porque não fomos chamados apenas para receber o amor de Deus, mas para transbordá-lo em missão e propósito neste mundo sedento de luz. Missão e propósito. O Espírito nos impulsiona para fora uma das marcas mais evidentes da ação do Espírito Santo em nós, é que ele nunca nos deixa estacionados apenas em nosso próprio conforto espiritual. Ele nos impulsiona para fora, para além das nossas necessidades, para além dos nossos medos, em direção a uma missão maior. Em Atos 1:8, Jesus afirmou: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas." Veja que o propósito da presença do Espírito é claro: capacitar-nos a ser testemunhas vivas do amor e da verdade de Deus, onde quer que estejamos. Quando o Espírito enche nossa vida, nasce dentro de nós um fogo que não consegue ficar escondido. Não se trata de pregar aos quatro ventos sem sabedoria, mas de viver de maneira tão cheia da presença de Deus que até o silêncio fala. Muitas vezes é com atitudes, com paciência no trânsito, com honestidade no trabalho, com palavras de encorajamento para um desconhecido que testemunhamos mais poderosamente do que com longos discursos. O Espírito Santo nos ensina que cada pequeno gesto pode ser uma semente plantada no coração de alguém. Para descobrir qual missão Deus tem para você, comece perguntando: Senhor, quem o Senhor quer que eu alcance hoje? Pode ser um vizinho que precisa de um sorriso, um colega de trabalho que precisa de uma palavra de fé, um parente distante que aguarda um gesto de reconciliação. Nossa missão começa exatamente onde estamos. Você não precisa de um púlpito ou de grandes plataformas. O seu ambiente cotidiano já é um campo de missão riquíssimo, pronto para ser cultivado com amor e coragem. O Espírito também nos equipa com dons espirituais para essa missão. Alguns ensinam, outros consolam, outros servem com generosidade. Nenhum dom é pequeno demais. Mesmo um simples prato de comida levado a quem passa necessidade pode carregar o perfume da graça de Deus. Que tal dedicar parte do seu tempo semanal para perguntar ao Espírito Santo como colocar seus dons em prática? A resposta pode vir de formas inesperadas. Um convite para servir na igreja, uma oportunidade de voluntariado ou um projeto pessoal de ajuda a alguém. Claro que nem sempre será fácil. Haverá dias em que o medo de ser rejeitado ou o desânimo tentará calar nosso testemunho.
Mas é nessas horas que precisamos lembrar: o mesmo Espírito que nos chama é o que nos capacita. Não somos enviados sozinhos, vamos com o respaldo do céu. E a cada pequena obediência, nossa fé se fortalece, nosso amor se aprofunda e nosso propósito se torna mais claro. Viver em missão também nos protege de uma espiritualidade egoísta, que busca apenas bênçãos pessoais. Quando entendemos que fomos chamados para ser bênção, nossa vida ganha um novo sentido. Enxergamos cada encontro como uma oportunidade, cada desafio como um campo de treinamento para algo maior. Assim, a missão deixa de ser um fardo e passa a ser uma aventura com o Espírito Santo, uma jornada onde cada passo importa. E à medida que aceitamos esse chamado para viver em missão, o Espírito Santo nos conduz a buscar ainda mais intimidade com Ele, para que nossa vida seja cada vez mais cheia, transbordante e transformadora. E é nesse desejo ardente de ser cada dia mais cheio do Espírito que somos levados a uma busca ainda mais profunda. Como cultivar uma vida cheia do Espírito Santo viver? Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma conquista pontual, como quem sobe ao topo de uma montanha e ali permanece sem esforço. É uma construção diária, intencional, feita de escolhas conscientes. O Espírito deseja nos encher constantemente, mas cabe a nós criar espaço para essa plenitude. Efésios 5,18 nos orienta: enchei-vos do Espírito, ou seja, não é uma experiência isolada, é uma prática contínua, como quem bebe água todos os dias para se manter vivo. Assim é nossa caminhada com o Espírito, uma sede que nunca se esgota, mas que também nunca é deixada de lado. Um dos pilares para cultivar essa vida abundante é a oração constante. E aqui não estou falando apenas das orações longas e elaboradas, mas daquele diálogo espontâneo, sincero, que podemos ter com Deus a qualquer momento. Enquanto lavamos a louça, dirigimos para o trabalho, esperamos numa fila, podemos levantar o pensamento e dizer: Espírito Santo, estou aqui, fala comigo. Pequenos momentos de conexão espalhados pelo dia fazem uma diferença gigantesca na nossa sensibilidade espiritual. Outro pilar essencial é a Palavra de Deus. O Espírito Santo fala através das Escrituras. Quanto mais a palavra habita em nós, mais ele encontra terreno fértil para nos instruir, corrigir e inspirar. Um exemplo prático é estabelecer uma leitura devocional diária. Pode ser um capítulo por dia do Evangelho de João, um salmo para começar amanhã ou até um plano de leitura temático. O importante é que a Bíblia não seja um acessório esquecido na estante, mas um alimento fresco para a alma. A adoração também é um poderoso meio de enchimento. Cantar louvores, mesmo em voz baixa, mesmo desafinando, é como acender uma chama dentro do peito. Não precisa ser num culto grandioso. Pode ser no seu quarto, no banheiro, na varanda. Algumas músicas que exaltam a grandeza e a fidelidade de Deus, como Grandioso és tu ou Em Espírito em Verdade, são excelentes para momentos assim. Adorar cria uma atmosfera onde o Espírito se move com liberdade. Além disso, estar em comunhão com outros cristãos fortalece essa vida cheia do Espírito. Participar de células, grupos de oração, encontros de discipulado ou mesmo ter um amigo espiritual para compartilhar experiências é vital. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Quando nos reunimos em nome de Jesus, Ele promete estar no meio, Mateus 18:20, e onde Ele está, o Espírito também está agindo poderosamente. Manter o coração disponível e sensível é outra chave. Isso implica humildade para reconhecer nossas limitações, disposição para obedecer à voz de Deus, mesmo quando custa, e abertura para sermos moldados. Às vezes, o Espírito Santo nos confronta em áreas que gostaríamos de manter intocadas.
Mas cada vez que dizemos sim a Ele, damos um passo a mais rumo à maturidade espiritual. E à medida que essa busca diária se torna parte do nosso estilo de vida, algo maravilhoso acontece. Começamos a experimentar a plenitude do Espírito, não apenas nos momentos espirituais intensos, mas em cada respiração, em cada gesto, em cada decisão. E isso nos leva a compreender uma verdade ainda mais preciosa. O Espírito Santo é o presente diário que nunca falha e que transforma todo o nosso ser todos os dias. O Espírito Santo é o presente diário que nunca falha-se. Existe algo que podemos afirmar com toda a certeza, é que o Espírito Santo nunca nos abandona, nunca nos esquece e jamais falha em sua missão de estar ao nosso lado. Diferente das emoções que oscilam, das pessoas que vão e vêm e das circunstâncias que mudam sem aviso, o Espírito permanece. Todos os dias, ao acordarmos, temos o privilégio de abrir os olhos e lembrar que carregamos dentro de nós a presença viva de Deus, pronta para nos guiar, fortalecer, ensinar e consolar. Um presente diário, renovado a cada manhã. Essa consciência muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. Saber que o Espírito Santo está conosco em cada pequeno desafio, em cada grande sonho, transforma o ordinário em extraordinário. Não caminhamos sozinhos em direção ao desconhecido. Caminhamos com aquele que conhece o fim desde o começo. E é essa certeza que nos dá coragem para prosseguir, esperança para esperar, sabedoria para decidir e amor para servir. O mais bonito é que esse presente não se esgota. Não há um limite de vezes que podemos recorrer ao Espírito, nem uma cota de pedidos que podemos fazer. Ele está sempre disponível, sempre disposto, sempre cheio de graça para nos envolver. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando nos sentimos confusos, Ele nos orienta. Quando nos sentimos vazios, Ele nos preenche. Quando nos sentimos perdidos, Ele nos reencontra. Mas para experimentar essa realidade tão poderosa, é preciso mais do que conhecimento teórico. É preciso relacionamento. É como uma amizade que só cresce quando se investe tempo, conversa, atenção. O Espírito Santo não deseja apenas nos ajudar em momentos de crise. Ele quer participar da nossa vida inteira, dos momentos altos e dos momentos baixos, dos sonhos mais ousados e das dores mais silenciosas. Cada dia é uma nova oportunidade para abrir espaço para Ele agir. Uma oração sincera, um momento de adoração, uma leitura da palavra feita com o coração aberto, uma decisão de perdoar, um ato de generosidade. Tudo isso são portas que se abrem para que o Espírito Santo se mova livremente em nós. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser disponível. Não é sobre merecer, é sobre desejar. É sobre reconhecer que sem Ele, a vida perde o brilho. Mas com Ele, até os dias difíceis se enchem de propósito. E se hoje você sente que precisa recomeçar, renovar sua caminhada ou simplesmente aprofundar sua comunhão com o Espírito Santo, saiba que o convite já foi feito. Ele está aí ao seu lado esperando apenas que você diga: eu quero mais de ti. A resposta dele sempre será um amoroso: eu estou aqui, sempre. E é nessa jornada de reconhecimento, entrega e transformação que a vida cristã encontra seu verdadeiro sentido. Uma caminhada diária, viva e cheia de propósito, movida não pela força dos nossos braços, mas pelo poder invisível, imutável e maravilhoso do Espírito Santo. Agora me diga, você vai continuar carregando seus fardos sozinho, como se o Espírito Santo fosse apenas uma teoria distante? Ou vai abrir espaço para Ele transformar, hoje mesmo, a maneira como você vive, decide e enfrenta cada desafio? A escolha é sua, mas lembre-se, o poder que você precisa já foi derramado. Ele está mais perto do que você imagina, esperando
Apenas que você dê um passo de fé. Será que você está disposto a cultivar essa relação íntima e constante com o Espírito Santo, a ponto de sentir sua direção até nas decisões mais simples? Ou vai deixar para depois, adiando a transformação que poderia experimentar? Quantas vitórias estão esperando apenas que você diga sim ao Espírito que habita em você? Se esse conteúdo falou com você, então curta este vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as próximas mensagens que vão aprofundar ainda mais a sua caminhada espiritual. Compartilhe também com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Vamos juntos aprender a viver cada dia debaixo do poder do Espírito Santo.